que nessa noite nós nos reunimos aqui para dizer, se tivermos que ir a pé, nós iremos. Tá bom? Eu quero passar para o Ramiro aí, porque eu acho que o Ramiro que tem a voz, a chapa quente junto ao movimento dos caminhoneiros, e a coisa vai pegar fogo, né? Pessoal, boa noite. Ramiro, QRA Pato de Borracha aí, Ramiro dos Caminhoneiros, cada um me chama de um jeito aí, vamos lá. É o seguinte, a gente teve aí, há cerca de, não dá nem um mês, 20 dias aí, um episódio extremamente, vamos dizer assim, bombástico, que até por, vamos dizer assim, não foi por querer, mas acabou gerando o tal do tsunami que o Bolsonaro tinha falado, mas nem ele imaginava que era o tsunami que se levantou. Basicamente foi um áudio meu para um assessor dele, com quem eu sempre falo, quase todo dia, tal, e que ele repassa para o capitão, porque o capitão é muito ocupado e não dá para falar diretamente. Embora, por vezes, aconteça da gente se falar, basicamente, estava acontecendo aquilo que a gente assistiu nos grupos de WhatsApp, e eu passei para o assessor do capitão, aquela tentativa do Centrão e Esquerdalha de derrubar o capitão, de fazer aquela emenda também para impedir o Mourão de assumir, caso conseguissem derrubar o capitão, e que ele ficasse tranquilo, que nós elegemos, nós o alçamos até a posição da presidência, nós, 58 milhões de brasileiros, democrática e legitimamente, colocamos o capitão lá e nós o suportaremos, nós seremos a escora dele por todos esses 4 anos de governo. Que venha o que vier, vai ter que passar por cima da gente. E aquele áudio acabou, junto com aquele post do plano sórdido do Centrão e da Esquerdalha para derrubar o capitão, acabou incendiando os grupos de WhatsApp, as redes sociais aí de uma maneira geral, e a ponto do capitão até falar, ó, quem manda essas coisas são o povo, não sou eu, né? E isso levantou o tsunami que resultou nas manifestações gigantescas de 26 de maio, em quase 1 milhar de cidades aí. Por mais que a Globo tentasse diminuir o nosso espetáculo democrático, a gente fez aquela manifestação dar certo. E essa manifestação não foi convocada a partir desse áudio. É bom esclarecer que essa manifestação estava marcada desde 10 de abril. E os movimentos de rua, os patriotas aí, os coordenadores, eles estavam até um pouco chateados. Pô, para que marcar para tão longe? Não, é porque para organizar, estruturar, buscar grana para carro de som e não sei o quê, porque é tudo doação, né? Vai um tempo e tal, e estava todo mundo achando que ia ser meia boca. Aconteceu esse áudio aí, correu que nem rastilho de pólvora aí nos grupos de WhatsApp e tal, e também nos canais dos nossos amigos aí de direita e tal, e isso levantou o povo e fez as ruas encherem naquilo que eu acredito que foi a maior manifestação da história, porque realmente lotou o negócio e tudo quanto foi lugar. Então, a gente acreditava que aquilo seria suficiente para poder dar um claro recado àqueles que, entre aspas, nos representam, aos congressistas lá, de que respeitem a vontade soberana do povo. Um caso, a gente está diante de um caso único de um político que está tentando cumprir promessas de campanha e está sendo impedido por um Congresso calhorda, canalha, de realizar suas promessas. E aí a gente acaba sendo, vamos dizer assim, apresentado na cara dura para uma realidade que nunca esclareceram a gente. De que não adianta a gente acreditar em promessa de campanha de candidato. Porque entre o que ele prometeu e ele cumprir, existe um maldito Congresso que quer impedir o cara de cumprir aquilo que ele prometeu. Quando, na verdade, o Congresso deveria apoiar um governo que foi eleito com maioria absoluta dos votos. E ponto. Então, se o cara foi eleito é porque o povo que o elegeu acreditou não só na figura dele, na pessoa dele, mas sim nas propostas que ele veiculou, que ele disseminou na sua campanha. Então, estamos à mercê de uma turma que não está nem aí para aquilo que o povo quer. E se eles não estão nem aí, mesmo saindo aos milhões na rua,
Até em algumas cidades conseguimos colocar alguns caminhõezinhos aí nas manifestações e tal, para mostrar que a rodagem está junta com o povo. É uma simbiose, né? O povo é unido, né? Nós somos o quarto poder, né? Nós somos aqueles que fazem a diferença, povo e caminhoneiros, na hora do vamos ver. A paralisação do ano passado mostrou isso de maneira sólida, de que povo e caminhoneiros são uma instituição só e que nós somos, vamos dizer assim, entre aspas, a cavalaria do povo nos momentos de dificuldade. E, mais uma vez, os momentos de dificuldade vêm se apresentando porque, mais uma vez, os congressistas, em sua maioria, estão de costas para o povo, estão minimizando os efeitos das manifestações e não estão achando suficiente o recado que nós demos de maneira legítima, de maneira ordeira, no dia 26 de maio. Então, se é para subir o tom, eu puxo essa fila com o maior prazer. E já vou dizendo aqui, agradeço pelo espaço de vocês, que ajuda a atingir esse meu recado para todos os brasileiros, todos aqueles internautas aí que estão preferindo dar-nos audiência ao invés de dar ao Fantástico ou de qualquer outra coisa, de que, pessoal, chegou a hora de meter o facão no topo. Chegou a hora de mostrar para eles que a promessinha, que o ultimato, não é uma promessinha, que é um ultimato mesmo. Acabou a nossa paciência. Senhores congressistas, se vocês não votarem as pautas do governo, todas aquelas, reforma administrativa já foi, mas era só uma delas que a gente pediu, MP 870. MP 871 foi aprovada, mas o maldito do Ivan Valente do PSOL, para vocês verem como um canalha só pode ferrar tudo. Por causa da palavra sexo, ele jogou a MP 871 no STF, que ele quer que mude a palavra sexo para gênero. Por quê? Porque é promover a maldita agenda globalista da ideologia de gênero. Mas a reforma do INSS é bem clara. Ela paga INSS para os sexos masculino e feminino e acabou, não tem mais nada. Então, um desgraçado só para uma medida provisória e impede que ela tenha seus efeitos de imediato. E a gente tem que parar com isso. Um país inteiro, 230 milhões de pessoas, não podem ficar à mercê de um canalha esquerdista. E nós estamos sem paciência. Nossa paciência acabou. Então, MP 871 está aí barrada por causa de um calhorda. Temos aí o decreto das armas, que está no Senado. E os senadores estão tentando, né, já estão afiando a faca para desfigurar o decreto das armas. Inclusive da rodagem. Querem tirar dos caminhoneiros o direito de andarem armados. Justo esses caras que andam com segurança armados para tudo quanto é lado e que tem detetor de metal em todas as portas do Senado. Então, se vocês não têm medo, por que vocês têm detectores de metais na porta do Senado? Se vocês não querem que o povo sofra o que vocês podem sofrer, por que vocês estão tirando o direito do povo? Então, é isso que a gente tem que pressionar esses caras e mostrar em alto e bom som. Falar, ó, se vocês continuarem tolhendo o nosso direito, nós vamos aí, pessoalmente, desempregar vocês, tá? Outra coisa, PLN 4/2019, que é o crédito suplementar, que todo ano um governo tem uma expectativa de arrecadação, e ela se concretiza após a declaração do imposto de renda, todo mundo, aquela coisa toda, final de março, começo de abril e tal. Pois é, mais uma vez a expectativa foi frustrada, e isso tem um rombo que precisa ser coberto, e esse rombo é 258 bilhões de reais, que se não for coberto, vai sujeitar o governo Bolsonaro a desrespeitar a regra de ouro, que diz que tem que ser pagas as aposentadorias e os soldos dos servidores públicos obrigatoriamente. E que se não for paga, aí sim incorre em crime de responsabilidade fiscal, que é passível de impeachment. Então é justamente isso que Centrão e Esquerdalha estão tentando fazer, tanto em nível de Congresso quanto em nível de Senado, e estão lá tentando jogar com a nossa paciência para na quarta-feira sepultar isso e abrir caminho para o impeachment do Bolsonaro. Então, se eles não estão respeitando o desejo do povo de querer que o governo avance e que tenha acesso a esse crédito para que o governo continue avançando, então vão se ver com a gente, tá? Eu tenho o maior prazer de puxar essa fila, não tem problema nenhum. Outras pautas. Pacote anticrime do Sérgio Moro. Estão tentando tirar o excludente de ilicitude dos policiais, ou seja, o policial encena durante o tiro, porrada e bomba, né? Durante a ação policial, ele pode
acontecer dele ferir e matar o meliante. Então, ele tem um excludente de ilicitude, ou seja, ele está em ação, ele está realizando o trabalho dele, ele não está praticando um ato ilícito, ele está apenas realizando uma atividade policial, que pode incorrer em abate do meliante. Ponto. Tem 16 calhordas nessa comissão especial que está analisando o pacote anticrime do Moro, 16 parlamentares calhordas, que estão prontos para tirar isso do pacote anticrime do Moro. Entenderam, pessoal? Então, a gente tem uma série de pautas que estão atrapalhando o caminhar do governo, estão atrapalhando, em última instância, o desenrolar da nossa economia, o desenrolar dos planos de governo que nós, povo brasileiro, elegemos, por conta de vaidades e por conta de exigências de grana. Só que o capitão já foi bem claro, não vai ter toma lá da cá, não vai ter grana, não vai ter nada. Vai ter aquilo que atende aos interesses do país. E nós, povo, que elegemos esse cara lá, Bolsonaro lá, nós sabemos o que nos interessa. E nós, infelizmente, não conseguimos incutir na mente de todos os eleitores a importância de eleger representantes no Congresso que tenham essa mesma vibe de seguir e executar essas promessas do governo eleito. Então, o que acontece? Se eles estão querendo medir forças, estão querendo ir contra os anseios do povo, o povo vai subir a Brasília e vai desempregá-los pessoalmente. Aqui, ó. Vamos lá. Começar a alinhar os cargueiros, povo usando o aplicativo Boozer e outros mais aí, para poder conseguir passagem barata. Domingo, 30/6, todos em Brasília. O segundo semestre não começa com esses calhordas continuando a atentar contra o país. Isso não é uma ameaça, isso é uma promessa.